Série: Os 10 maiores criminosos do mundo. El Chapo. Hoje iremos contar a história de Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, que não é um dos maiores líderes de cartel mexicano da história por acaso. O criminoso desenvolveu um método eficiente para transportar as drogas que produzia. Formou uma rede com centenas de traficantes e infiltrados no governo mexicano e na fronteira com os Estados Unidos, além de eliminar desertores e membros de cartéis rivais em um piscar de olhos. Antes de adentrarmos nesse assunto, já deixa teu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora contaremos um pouco mais sobre a história do chefe de uma das organizações criminosas mais temidas do México. Senta que lá vem a história. O passado de El Chapo. Antes de se tornar líder do cartel de Sinaloa, Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera já tinha bastante experiência no mundo do crime. O mexicano foi maltratado pelo pai, um agricultor humilde, durante toda a infância e começou a plantar maconha em casa para vender junto com os primos aos 15 anos de idade. Ainda na adolescência, foi expulso de casa e se mudou para a casa do avô, onde ganhou o apelido de El Chapo, gíria que significa baixinho, por ter apenas 1,68 m de altura. Assim que chegou à idade adulta, abandonou a cidade com a ajuda de Pedro Áviles Pérez, seu tio, em busca de cartéis de drogas que ofereciam trabalhos mais lucrativos. Nos anos 70, Guzmán passou a mapear rotas de transporte de drogas para o traficante Héctor Luiz Palma Salazar. Na década de 1980, tornou-se parceiro de Miguel Ángel Félix Gallardo, conhecido como o Poderoso Chefão, e maior traficante de cocaína do México na época. O trabalho de El Chapo era supervisionar a logística dos negócios, mas, depois de algumas rixas internas e prisões, decidiu romper a sociedade e se mudar para a cidade de Culiacán. Foi lá que fundou o próprio cartel, no ano de 1988. Criação do cartel de Sinaloa. Guzmán coordenava a produção em massa de maconha, cocaína, heroína e metanfetamina e o contrabando para a Europa e Estados Unidos, tanto pela terra quanto pelo mar. A rede de tráfico de El Chapo cresceu rapidamente graças ao uso de células de distribuição e de túneis extensos próximos às fronteiras. Com isso, uma quantidade maior de drogas era transportada, um número que nenhum outro traficante na história conseguiu exportar. À medida em que Sinaloa, também conhecido como Alianza de Sangre, se consolidava como potência do tráfico, outros cartéis começaram a disputa por locais de produção e rotas de transporte. Um deles foi o de Tijuana, com o qual El Chapo entrou em confronto de 1989 até 1993. Os ataques deixaram centenas de mortos, dentre eles o arcebispo Juan Jesus Posadas Ocampo. Com população mexicana revoltada, o governo decidiu iniciar uma caçada a Guzmán, que então passou a ser reconhecido por todo o país. É importante lembrar que os cartéis mexicanos cresceram durante os anos 90, porque os cartéis colombianos, como o de Medellín e o de Cali, foram desmantelados pelas autoridades. Nas décadas de 1970 e 80,
A maior parte das drogas que entravam no território estadunidense vinha diretamente da Colômbia. As prisões e fugas de El Chapo. Em 1993, Guzmán foi capturado na Guatemala e enviado para a prisão de Almoloya, no México. 2 anos depois, passou por uma transferência para o Presídio de Segurança Máxima de Puente Grande. Mesmo encarcerado, El Chapo continuou dando ordens à administração de Sinaloa, que estava sendo liderado, enquanto isso, por Arturo Guzmán Loera, seu irmão. Na época, a organização criminosa já era uma das mais ricas e perigosas do México. Dos 20 anos de prisão a que foi condenado, Guzmán só cumpriu 7. Após subornar os guardas, ele escapou de Puente Grande no dia 19 de janeiro de 2001. A partir daí, ele começou a expandir seus negócios ilícitos, enfrentando cartéis rivais e roubando territórios de gangues. Por tudo isso, passou a ser considerado o maior traficante de drogas do mundo, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Gerando bilhões de dólares, seu império e influência superaram inclusive os de Pablo Escobar. Em 2006, a guerra entre os cartéis de drogas se tornou insustentável. Para dar fim à situação de uma vez por todas, o presidente mexicano Felipe Calderón organizou uma operação especial para prender os envolvidos. Ao todo, 50.000 pessoas foram detidas, mas nenhuma delas estava ligada a El Chapo, o que fez o povo desconfiar que Calderón protegia o cartel de Sinaloa. Foi apenas em 2009 que o governo mexicano se voltou totalmente para a investigação da Alianza de Sangre. 4 anos depois, os primeiros envolvidos com a organização criminosa começaram a ser presos. Guzmán, que havia sido declarado morto, foi detido em 2014, mas escapou novamente da cadeia em 2015. Ele fugiu por um túnel escavado no subsolo e pode ter recebido a ajuda de alguns agentes penitenciários. A polícia mexicana recapturou El Chapo somente em 2016, transferindo o traficante para uma prisão na fronteira com o Texas e, em seguida, para um presídio de segurança máxima em Nova York, nos Estados Unidos. Depois de ser condenado por júri popular, foi sentenciado à prisão perpétua no dia 17 de julho de 2019, pena que atualmente está cumprindo em Florence, no Colorado. Durante o julgamento, foi revelado que ele era dono de armas feitas de ouro e cravejadas de pedras preciosas. Tinha uma série de amantes e costumava drogar e estuprar meninas adolescentes para recarregar as energias. Mesmo longe do comando do cartel de Sinaloa, a organização criminosa continua sendo a maior dedicada ao tráfico de drogas no México. A história de El Chapo na ficção. Quando a vida de alguém é marcada por tantos acontecimentos e reviravoltas, não é surpreendente que ela chame a atenção do público o suficiente para ser adaptada tanto na literatura quanto no audiovisual. Com Joaquim Guzmán não seria diferente. A história do líder do cartel de Sinaloa foi contada na série El Chapo, que estreou na Netflix em 2017. Diversos artistas também já citaram o traficante de drogas em suas músicas. E até mesmo Martín Corona, integrante de um cartel rival ao de Sinaloa, compartilhou o que conheceu de Guzmán em seu livro de memórias. E o vídeo de hoje chegou ao fim. Deixa aqui nos comentários o que achou desse vídeo
Já se inscreve no canal e compartilha com todos os teus amigos. Não esquece de deixar aquele like maneiro e até o próximo vídeo. Série: Os 10 piores criminosos do mundo. Ted Bundy. Hoje veremos o quarto vídeo da nossa série. E no vídeo de hoje traremos um serial killer muito conhecido. Um homem que o que tinha de charme tinha também de crueldade. Um homem que usava de seu charme e jeito sedutor para atrair suas vítimas. Venha conferir conosco a história de Ted Bundy. Mas, antes de irmos para as vias de fato, se inscreva no canal, nos ajude a crescer aqui no YouTube e a continuar produzindo conteúdo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like. Vamos à história. Era 30 de dezembro de 1977 e o mundo se preparava para a chegada de mais um ano. Famílias se preparavam para a ceia, jovens viajavam e amigos faziam planos para o futuro. Mas não Theodore Robert Cowell. Ted se preparava para entrar em 1978 com o pé direito, fugindo da prisão nos Estados Unidos. Infância conturbada. Theodore nasceu em novembro de 1946 e viveu com seus avós até sua mãe, Eleanor Louise Cowell, encontrar seu padrasto. Theodore nunca conheceu seu pai e em 1951 Eleanor se casou com Johnny Culpeper Budd, que adotou Ted e lhe deu seu sobrenome. Porém, antes de ir morar com sua mãe e padrasto, Ted teve uma primeira infância atribulada. Além de conviver com surtos violentos de seu avô, que agredia sua avó, Ted foi criado acreditando que sua mãe era sua irmã e seus avós seus pais adotivos. Eleanor e Johnny tiveram mais 4 filhos, e apesar das tentativas de incluir Ted nas atividades familiares, o garoto sempre foi distante. Considerado um jovem inteligente e promissor, Ted não teve dificuldades em ingressar na faculdade após o ensino médio em 1965. Passou um ano na Universidade de Puget Sound antes de se transferir para a Universidade de Washington. No início de 1968, abandonou a faculdade e passou a trabalhar em empregos temporários. Também se tornou militante do Partido Republicano e trabalhou como voluntário na campanha presidencial de Nelson Rockefeller. Em 1967, Budd se envolveu com uma colega da Universidade de Washington, Stephanie Brooks. Mas, cerca de um ano depois, a garota pôs um fim no relacionamento, devido à falta de maturidade e de ambição de Budd. Isso o deixou devastado. Após a separação de Stephanie, Budd viajou para o Colorado e mais tarde para Filadélfia, onde se matriculou por um semestre na Universidade Temple. Ele afirmou à advogada Polly Nelson que foi nessa época que tentou seu primeiro sequestro. Um cara como qualquer outro. O que mais chocou o mundo, na época em que Ted Bundy foi condenado à morte pelo assassinato de 36 jovens, foi o seguinte: ele era um cara comum. Com olhos azuis e cabelos escuros, o rapaz estava sempre arrumado e esbanjava simpatia. No âmbito profissional, trabalhou em diversos setores, como uma linha telefônica de prevenção ao suicídio e Comitê Anticrimes de Seattle. Ironicamente, um de seus projetos foi uma cartilha de prevenção ao estupro direcionada ao público feminino. Quando o assunto era amor, também não havia nada que destoasse do convencional. Budd namorou várias garotas, mas seu grande amor foi Elizabeth Kloepfer. Os dois ficaram juntos por algum tempo
E o psicopata atuou como figura paterna para Tina, filha da parceira, até o término do relacionamento. Primeiros crimes. Não existe um consenso sobre quando ou onde Buddy começou a assassinar mulheres. Ele contou diversas versões a entrevistadores, advogados e psicólogos, e se recusou a dar detalhes sobre seus primeiros crimes. O que se sabe é que em 1974, meninas começaram a desaparecer dos campos universitários nos estados de Washington e Oregon, região vizinha à casa de Buddy. No outono daquele ano, o jovem resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah. E não por coincidência, diversas estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques aconteceu contra Carol Dahunt, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do carro que ele dirigia e uma amostra de seu sangue, que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas depois do ataque de Dahunt, Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Nessa época, pedestres descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington, e após análises, foi constatado que os corpos pertenciam às mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados se comunicaram e elaboraram um perfil e esboço composto de um homem chamado Ted. Na época, Kloepfer estava ciente de que Buddy havia se mudado para a área dos assassinatos e ligou para a polícia para confirmar suas suspeitas. Buddy estava por trás das mortes. Neste momento, muitas evidências apontavam para Ted Bundy, e, quando os investigadores de Washington reuniram seus dados, o nome do rapaz apareceu no topo da lista de suspeitos. Inconsciente do crescente interesse da polícia por ele, Buddy continuou viajando pelos Estados Unidos, seduzindo mulheres e as assassinando. Foi por acidente que, em agosto de 1975, o rapaz foi preso. Primeira prisão. O oficial de trânsito, Bob Hayward, realizava um procedimento padrão, tentando parar um carro em alta velocidade. Mas suas suspeitas cresceram quando o motorista tentou fugir, desligando as luzes do carro e desrespeitando os sinais vermelhos. Quando finalmente conseguiu alcançar o Volkswagen, o guarda revistou o veículo e, para sua surpresa, encontrou algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis. Hayward resolveu prender o rapaz por suspeita de roubo. O que o oficial não sabia é que acabara de prender um dos homens mais procurados dos Estados Unidos, Ted Bundy. O rapaz foi preso e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Dahunt e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell se não tivesse conseguido fugir da prisão. Em 30 de dezembro de 1977, enquanto a maioria dos funcionários e presos não violentos estavam fora da prisão devido ao feriado de Natal, Buddy espalhou livros pela sua cama e os cobriu para simular o seu corpo dormindo. Em seguida, escalou até o teto e o atravessou até o quarto do carcereiro-chefe, que estava fora, e colocou suas roupas antes de sair pela porta da frente em liberdade. Depois de roubar um carro, pegar carona e tomar um ônibus, Buddy foi até Denver e pegou um voo até Chicago. Quando os funcionários notaram a fuga, já haviam se passado 17 horas. Flórida. Nesse momento,
Bud já era temido e procurado por todo o país, mas foram os assassinatos de 14 de janeiro de 1978 que o tornaram realmente famoso. Ele invadiu a casa da fraternidade Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida, espancou e estrangulou até a morte duas meninas, estuprando uma delas e mordendo-a brutalmente em suas nádegas e em um mamilo. O assassino também bateu na cabeça de outras duas moradoras da casa, que conseguiram sobreviver. Na mesma noite, Bud invadiu outra residência e tentou estuprar outra jovem, mas desistiu por medo de ser capturado. Segunda prisão. Em 9 de fevereiro de 1978, Bud matou novamente. Dessa vez, a vítima foi Kimberly Leach, de 12 anos, que ele sequestrou, mutilou e jogou em um rio. Uma semana após o sumiço da jovem, Bud cometeu um erro: dirigir um veículo roubado em Pensacola, na Flórida. Ele foi parado na rodovia e preso. Graças à cooperação de testemunhas da Universidade da Flórida, das outras vítimas da Chi Omega e dos colegas de Leach, o serial killer foi condenado pela justiça. Durante seus julgamentos, Bud resolveu defender a si mesmo, achando que poderia ganhar os processos. Bud foi a julgamento na Flórida em 25 de junho de 1979, pelos assassinatos das mulheres da fraternidade. O julgamento foi televisionado e Bud agiu de forma midiática e sedutora, para tentar convencer o júri e os norte-americanos de sua inocência. Mesmo assim, foi considerado culpado e foi condenado a 2 sentenças de morte. Em 7 de janeiro de 1980, Bud foi a julgamento por matar Kimberly Leach, mas dessa vez permitiu que seus advogados o representassem. A estratégia da defesa foi pedir absolvição, alegando insanidade, a única defesa possível, visto a quantidade de provas contra ele. Seu comportamento durante o julgamento dessa vez foi muito diferente, exibindo ataques de raiva, esticando-se em sua cadeira e encarando o júri e a plateia. Bud foi considerado culpado e recebeu a sua terceira pena de morte. Confissões e modus operandi. Logo após a conclusão do julgamento de Leach e o início do longo processo de apelação que se seguiu, Bud iniciou uma série de entrevistas com os jornalistas Stephen Michaud e Hugh Aniestuart. Ele falava principalmente em terceira pessoa, para evitar o estigma da confissão, mas relatou pela primeira vez os detalhes de seus crimes, sua forma de pensar. Após ter tentado convencer as autoridades sobre a sua inocência por anos, Ted Bundy não tinha mais como apelar judicialmente, e foi aí que ele aceitou ter uma conversa de verdade com alguns investigadores. Neste período, ele confessou ter matado 36 mulheres, descrevendo tudo o que havia feito com cada uma delas e onde estavam seus cadáveres. Uma verdadeira história de embrulhar o estômago, não acham? E aí, vocês gostaram desse vídeo? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo da nossa série. Deixa teu like e compartilha esse vídeo com todos os teus amigos. Continua nos ajudando a crescer com esse canal e a continuar produzindo vídeos maravilhosos para vocês. Até o próximo vídeo. Série: Os 10 piores criminosos do mundo. Frank Morris. Estamos quase encerrando nossa lista de criminosos. E hoje
falaremos daquele que ocupa o segundo lugar na nossa lista. Já deixa teu like, se inscreve no canal e vem comigo conhecer um pouco sobre Frank Morris, mais conhecido como Cérebro da Fuga. A história de Frank é uma das mais incríveis que você pode conhecer. Isso porque o nome dele está ligado ao fato de ter escapado da prisão, mas não de qualquer prisão, e sim da mais segura do mundo, Alcatraz. Nascido em 1º de setembro de 1924, em Washington, Frank Morris foi criado em orfanatos e, ao que tudo indica, aos 13 anos cometeu seus primeiros delitos, incluindo porte de entorpecentes e assalto com arma de fogo. Um fato curioso é que ele sempre deu um jeito de fugir das prisões onde esteve, além de facilitar a fuga de amigos de cela também. Passou por reformatórios durante toda a juventude. Já adulto, especializou-se em assalto a bancos. Todas as suas fugas foram estratégicas, sem uso de violência. O cérebro da fuga. Possuidor de uma inteligência acima da média, tinha um QI de 133. Tinha como apelido Cérebro da Fuga. Foi condenado à prisão e, depois de passar por várias prisões federais dos Estados Unidos, terminou em Alcatraz, cuja fama era de ser uma prisão de onde era impossível escapar. Mas essa reputação do presídio foi colocada em dúvida depois que Frank Morris, Clarence Angley e John Angley conseguiram fugir sem serem vistos, no que ficou conhecido de A Fuga de Alcatraz, que ganhou até filme anos mais tarde. A Fuga de Alcatraz aconteceu em 1962. A operação aconteceu na Penitenciária Federal de Alcatraz, que ficava em uma ilha em São Francisco, na Califórnia. Entendendo a fuga de Morris. O plano de fuga foi todo liderado por Frank. Eles trabalharam durante a noite durante 6 meses após serem presos, e assim iam abrindo o duto de ventilação nas paredes de suas celas. Como faziam isso? Com lâminas de serra que encontraram descartadas nas prisões, além de colheres roubadas e brocas improvisadas. Até mesmo um motor de aspirador quebrado foi usado nessa operação de longa data. O mais curioso é que o barulho da operação era abafado por Frank, que tocava acordeon. E então, a partir das entradas, eles chegavam a um corredor não vigiado atrás das celas. Os próximos passos. A partir desse corredor, eles iam para o telhado das celas, ainda dentro do prédio, e lá eles montaram uma pequena oficina improvisada. Ou seja, foi lá que mantiveram os materiais roubados e doados, como capas de chuva que serviriam para serem coletes salva-vidas. Então, o próximo passo foi escalar o poço de ventilação. Outro detalhe curioso é que após a fuga, eles deixaram cabeças esculpidas de papel machê com sabão, creme dental, pó de concreto e papel higiênico, dando uma aparência bastante realista. A execução da fuga. Com as cabeças realistas, cobertores e travesseiros empilhados sobre uma coberta, eles pareciam estar dormindo em suas celas, mas não estavam. Durante a noite de 11 de junho de 1962, eles iniciaram o plano. A partir do corredor de serviços, Frank e os irmãos Angley subiram até o poço de ventilação e chegaram ao telhado. Os guardas ouviram quando saíram do poço. No entanto, jamais imaginavam o fato e não seguiram os rastros. A saída da prisão e da ilha. Assim,
Levando os próprios equipamentos, eles desceram até 15 metros do chão, através de um cano de ventilação da cozinha. Depois escalaram por 2 cercas de arame farpado e chegaram à costa nordeste, próximo a uma usina de energia. Esse era um dos pontos cegos dos holofotes da prisão, e também não dava para ver das torres dos guardas. Foi então que eles inflaram a balsa com a sanfona. Por volta das 22 horas, eles embarcaram na balsa e foram em direção ao norte. A descoberta da fuga. A fuga só foi descoberta no outro dia. Isso porque os bonecos serviram muito bem para enganar os trabalhadores de lá. A partir desse momento, uma extensa busca aérea aconteceu, assim como marítima e terrestre, envolvendo todas as forças americanas. E isso aconteceu por mais 10 dias seguintes, sendo que em 14 de junho um navio fez o recolhimento de um remo flutuando a 180 metros da costa sul da ilha Angel. Depois, outro barco encontrou carteiras embrulhadas em plástico com os dados dos Engles. Em 21 de junho, pedaços de materiais como capas de chuva foram encontrados em alto mar. Eles estavam próximo a uma praia da ponte Golden Gate. No outro dia, um barco pegou coletes salva-vidas improvisados a 46 metros da ilha de Alcatraz. Após a fuga. O mais impressionante de tudo é que após a fuga dele, ninguém mais obteve notícias de Frank. O que existe são alguns relatos de possíveis histórias. Por exemplo, um barco cargueiro disse que avistou um falecido vestido com roupas da prisão no mar, mas sem confirmações. Morte. Em 2013, John Engle disse por meio de uma carta que Frank havia falecido em 2005. Porém, ninguém tem certeza sobre a veracidade da carta e nem mesmo sobre a morte de Frank. O resultado disso é que Frank Morris é datado como nascido em 1926 em Washington, Estados Unidos, e morto supostamente em 2008. Porém, o norte-americano que pegou prisão perpétua ainda está listado como desaparecido. O que você achou desse vídeo? Você acha que Frank conseguiu mesmo escapar de Alcatraz? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e já deixa teu like e se inscreve no canal. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus amigos e nos ajude a continuar crescendo por aqui. Até o próximo vídeo. Série: Os 10 maiores criminosos do mundo. Dennis Rader. Vocês estão preparados para o vídeo de hoje? Hoje iremos ver o quão de fato nós não conhecemos ninguém e que podemos estar dormindo sobre o mesmo teto que um serial killer. Já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Conheça agora a história de Dennis Rader, um cidadão exemplar, mas não tão exemplar assim. A tarde de 25 de fevereiro de 2005 era uma como outra qualquer na vida da norte-americana Carrie Hawson, então com 26 anos. Ela havia se mudado há pouco tempo para a cidade de Detroit, no estado do Michigan, junto com seu marido e antigo amor de faculdade, Darian Hawson. Seus planos para o futuro foram interrompidos quando, naquela tarde, oficiais do FBI bateram à sua porta para contá-la que seu pai,
Dennis Rader era ninguém menos que o assassino BTK, responsável por 10 mortes na cidade de Wichita, no Kansas. Rawson escreveu em sua autobiografia que não pôde acreditar no que ouvira. Foi só depois, lembrando da história do pai e ouvindo suas confissões, que a jovem encarou a verdade. Seu carinhoso e amado pai era, na verdade, um serial killer procurado há nada mais nada menos do que 30 anos. Família tradicional norte-americana. Dennis Rader nasceu em 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, no Kansas, o primogênito de William e Dorothea Rader. O garoto teve uma infância relativamente normal, se comparada com a de outros assassinos em série. Segundo seus familiares, ele fazia molecagem, como torturar animais ou roubar peças íntimas das vizinhas, o que não era algo muito incomum na época. No começo dos anos 70, após um breve período em que estudou na Universidade Estadual de Wichita, Rader ingressou nas Forças Aéreas dos Estados Unidos, passando os anos seguintes no exterior em missões na Coreia do Sul, Turquia, Grécia e Japão. Quando voltou à terra natal, Rader trabalhou e estudou em diversos locais, se formando em Administração de Justiça em 1979. Nessa época, o norte-americano já havia se casado e tido 2 filhos, um menino e uma menina, com a companheira Paula Dietz. Além disso, mantinha hábitos antigos, como participar do grupo de escotismo da região e frequentar assiduamente a Igreja Luterana de Cristo da cidade, da qual inclusive foi eleito presidente do Conselho de Congregação. 5 anos antes de se formar, em 1974, Rader começou a trabalhar em uma empresa de segurança, onde instalava alarmes de segurança. Anos depois, o homem relatou que alguns clientes diziam estar preocupados com um assassino à solta na região. O que não sabiam era que o criminoso estava mais perto do que imaginavam. Não é fácil matar. Era janeiro de 1974 quando Rader cometeu seus primeiros crimes, assassinando 4 dos 5 membros da família Otero, que vivia em Wichita. Como contou em suas confissões, o serial killer entrou na casa durante o dia, onde amarrou e estrangulou os pais e os 2 filhos mais novos do casal. O mais velho teve a infeliz surpresa de descobrir os familiares mortos quando voltou da escola. Matar, contudo, não é uma tarefa fácil. De acordo com seus relatos, em diversos momentos, as vítimas despertaram após serem estranguladas, fazendo com que o assassino colocasse sacos plásticos em suas cabeças para que sufocassem. Eu nunca havia estrangulado alguém antes, então não sabia exatamente quanta pressão ou quanto tempo eram necessários, disse Rader em seu julgamento. A última a morrer foi Josephine Otero, então com 11 anos. Depois de matar os pais da garotinha, Rader assassinou seu irmão e então ela. Seu corpo foi amarrado e encharcado com esperma do criminoso, que teve o cuidado de limpar após cometer as atrocidades. A polícia prendeu 3 suspeitos pelo assassinato da família Otero, mas Rader não pôde lidar com isso. Precisava de publicidade. Foi aí
que resolveu escrever uma carta detalhando o crime e a colocou dentro de um livro, que deixou em uma biblioteca da cidade. Então, deu um jeito de informar a imprensa sobre o fato, sem revelar sua identidade. E quando os jornalistas foram investigar a dica, descobriram a carta e reportaram o ocorrido para a polícia. Começa então, neste momento, a caçada das autoridades pelo criminoso, que duraria 30 anos. Surge o BTK. Ao que parece, Dennis Rader aprendeu rápido. Tempos depois, ele invadiria a casa de Kate Bright, determinado a matá-la. O assassino não contava com a presença do irmão dela, Kevin, mas, já que estava lá, decidiu executar os dois. Por um golpe de sorte, Kevin sobreviveu ao ataque e conseguiu fugir, relatando o ocorrido à polícia, que a princípio não relacionou o novo crime com a família Otero. Além de Kevin Bright, apenas uma pessoa se livrou das mãos de Hader: Anna Williams. Como confessou em carta enviada para a mulher, ele chegou a invadir sua casa para matá-la. Mas, como a senhora de 63 anos demorou para chegar, o criminoso desistiu, fazendo com que ele apenas roubasse alguns de seus pertences. Foi em 1978 que Hader resolveu se comunicar com a mídia novamente. Dessa vez, enviando uma carta macabra em que confessava a autoria de 7 assassinatos. Além disso, o assassino descreveu seu procedimento padrão, que consistia em amarrar, torturar e matar. Bind, Torture and Kill, em inglês, formando a sigla BTK. Como serial killers não mudam o modus operandi, não mudarei o meu, escreveu. Como se não bastasse, o criminoso ainda sugeriu apelidos para si mesmo. Estrangulador poético e o asfixiador estavam entre as opções, mas o que acabou pegando foi assassino BTK, até porque era assim que ele assinava as suas cartas. Hader matou mais mulheres. Uma delas foi sua vizinha, Nancy Fox, cujo corpo ele fotografou perto da igreja que eles frequentavam. Como explicariam em suas confissões, ele mantinha uma rotina: espionar as vítimas, invadir suas casas enquanto estavam fora e amarrá-las enquanto estavam dormindo. Então, coletava souvenirs e fugia, deixando os corpos ainda amarrados para serem encontrados por outras pessoas. Algo que diferencia BTK de outros assassinos em série, como Ed Kemper, é o fato de que ele não praticava necrofilia com os corpos das vítimas ou as estuprava. Segundo ele, sua satisfação sexual ocorria enquanto ele estrangulava as mulheres. Anos sabáticos. Hader fez sua última vítima em 1991, entrando em uma espécie de período sabático. Nessa época, BTK viveu uma vida normal, ao lado da esposa e dos filhos, participando de encontros da igreja e liderando encontros de jovens escoteiros. Foi só em 2004, quando o FBI já havia fechado o caso BTK sem encontrar respostas,
que o homem voltou a se comunicar com a mídia. 30 anos haviam se passado desde os assassinatos da família Otero e a imprensa de Wichita noticiava o fracasso da polícia, especulando o que poderia ter ocorrido com o responsável pelos crimes. Isso porque, como já havia sido observado, um serial killer não para de matar. Ou ele morre, ou ele é preso por algum outro crime. Para BTK, a ideia de ser confundido e dado como morto era insuportável, e assim resolveu escrever para as autoridades após 25 anos em silêncio, o que o levaria a cometer um erro crucial. Polícia e ladrão. O norte-americano passou a enviar pistas para a polícia de diversas formas, todas assinadas com um símbolo próprio, que a polícia já sabia ser do verdadeiro BTK. O símbolo, no entanto, ainda era desconhecido para a imprensa e a população em geral. As pistas evoluíram tanto que, em dezembro de 2004, um civil encontrou uma caixa suspeita contendo uma boneca Barbie amarrada como um dos membros da família Otero, tal como a carteira de motorista de Nancy Fox. Um mês depois, a delegacia recebeu um cartão postal, que levou os policiais a rastrearem uma caixa de cereal jogada no lixo. Nela havia uma pergunta: posso me comunicar por um disquete sem ser rastreado até um computador? Sejam honestos. A polícia assegurou ao criminoso que disquetes eram impossíveis de rastrear, e foi aí que BTK deslizou. BTK comete um erro. Dias depois dessa comunicação, um envelope chegaria a uma estação de TV em Wichita, contendo o disquete roxo de 1.44 megabytes. O FBI, então, descobriu que o item fora utilizado em um computador da Igreja Luterana de Cristo. E mais que isso, que o criador da pasta de arquivos era um homem chamado Dennis. A polícia então obteve uma amostra de tecido celular da filha de Heider, Carrie, e a submeteu a um teste de DNA. A amostra permitiu que o material genético da jovem fosse conectado com o do pai, coletado em uma das cenas de crime de BTK. Foi assim que, em 25 de fevereiro de 2005, Heider foi parado e preso pelas autoridades enquanto estava no caminho para sua casa. O homem não resistiu à prisão. Vocês me pegaram, afirmou. Então, passou mais de 30 horas conversando com os policiais responsáveis pelo seu caso, explicando detalhadamente como havia cometido cada um de seus assassinatos. Julgamento e prisão. Em março de 2005, Dennis Heider foi oficialmente acusado de 10 assassinatos e sua fiança foi fixada em 10 milhões de dólares. O criminoso se declarou culpado por todas as acusações e mais uma vez explicou detalhadamente o que havia feito com todas as vítimas. Paula Heider se divorciou de Dennis em uma separação de emergência. Enquanto isso,
O resto da família demorou anos para se recuperar das acusações. O filho do assassino se mantém fora da mídia, mas sua irmã, Carrie, escreveu uma autobiografia e relatou, em entrevistas recentes, trocar cartas com o pai. Percebi que estava apodrecendo por dentro. Eu não perdoei meu pai por Deus. Eu tive que fazer isso por mim mesma. Dennis Rader ainda está vivo e preso na prisão de El Dorado, no Kansas. E aí, gostou desse vídeo? Como faz para dormir agora, sabendo que não podemos confiar em ninguém? Deixa um comentário falando o que achou do vídeo, deixa teu like e se inscreve no canal. Não esquece de enviar para todos os teus amigos e nos ajude a continuar crescendo por aqui. Até o próximo vídeo. Série Os 10 piores criminosos do mundo. Andrei Chikatilo. Finalmente, a nossa série sobre os maiores criminosos do mundo chega ao fim. E nesse último vídeo, nós vamos conhecer a história de Andrei Chikatilo, um homem com uma mente extremamente perturbada e de uma crueldade sem tamanho. Aproveita e já deixa teu like, se inscreve no canal e nos ajude a continuar nessa aventura louca que é fazer vídeo no YouTube. Vamos à nossa história. Durante os anos 30, a Ucrânia era um dos maiores celeiros da União Soviética. A entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, somada às políticas agrárias adotadas por Stalin, fizeram com que grande parte da população passasse por um período de grande pobreza. A fome e a miséria dizimaram milhares de pessoas no país. Inclusive, muitas delas recorreram ao canibalismo para sobreviver. Foi nesse cenário caótico que, em 1936, nasceu Andrei Romanovich Chikatilo. A escassez e a violência marcaram sua infância. Sua mãe lhe contava constantes histórias sobre seu irmão mais velho, que havia sido sequestrado e comido por vizinhos. A dificuldade da família de Chikatilo era tão grande que ele só comeu pão pela primeira vez aos 12 anos de idade. Desde pequeno, Andrei sofria de uma patologia sexual que lhe deixava impotente, cuja explicação, em sua consciência, seria uma castração logo em seu nascimento, o que acabou alimentando suas vontades e sua sede por vingança. Sempre foi um estudante aplicado e um leitor assíduo, mas sofria muito bullying na escola, por ter um jeito peculiar e afeminado. Era a diversão de seus colegas. Não possuía nenhum amigo confiável. Fora isso, ainda sofria de enurese noturna e não contava a ninguém e lhe causava muita vergonha. Na sua adolescência, as provocações diminuíram, pois se tornou um jovem forte e alto. Chikatilo se tornou um homem muito culto para o seu tempo, o que o aproximou do Partido Comunista. Aos 34 anos, virou professor do ensino médio, porém suas seguidas acusações de assédio infantil o fizeram mudar constantemente de escola, até finalmente se instalar na instituição de Schenck. A cidade se tornaria ponto de partida para seus crimes e série. Chikatilo era um pai de família, era casado e possuía 2 filhos. Membro de um partido comunista, também lecionava em escolas, além de ser diplomado em artes liberais, literatura russa, engenharia e marxismo-leninismo. Era, para a época, um cidadão erudito. Entretanto, sua vida de cidadão de bem travestia a sua conturbada infância. A primeira de suas vítimas
foi uma garota de 9 anos, que ele capturou em um ponto de ônibus local. O corpo da jovem foi mutilado e seus restos mortais abandonados numa floresta. Trabalhando para o governo, suas viagens passaram a ser constantes, o que alavancou a possibilidade de vitimar mais pessoas. A personalidade. Durante os anos 80 até o início dos anos 90, a Rússia viveu um surto de violência sexual seguida de morte, envolvendo principalmente crianças do sexo feminino. Durante anos, a autoria de crimes brutais passou incólume pela polícia, apesar de todos os esforços investigativos. Dado o desespero das autoridades policiais em encontrar indícios que apontassem para o autor dos crimes em série, o psiquiatra Alexander Bukanovsky, após solicitação policial, descreveu o provável perfil do algoz dos investigadores, incluindo, dentre as características, sofrimento de distúrbios sexuais, altura de no máximo 1,70 m, idade entre 25 a 50 anos, calçava número 41 ou acima dessa numeração, provavelmente tenha sofrido abuso sexual e, para fins de compensação do trauma, vitimava pessoas com brutalidade, imputabilidade, sofrimento de dores de cabeça, sadismo e premedição delituosa. Anos após tal relato, e sem que o assassino fosse capturado, a polícia encomendou a Bukanovsky um novo laudo, traçando o provável perfil do tão procurado criminoso. Dessa vez, após um exaustivo trabalho, o médico incluiu que o homicida possuía total controle sobre suas escolhas e ações. Era também bastante narcisista, possuía um grau exacerbado de arrogância, entretanto, não era criativo no seu modus operandi, apesar de sempre agir premeditadamente. Para não dizer que todos esses traços se amoldavam a Chikatilo, ao menos boa parte deles se encaixavam perfeitamente nele. Ninguém sequer suspeitava que fosse Chikatilo quem aterrorizava o país. Apesar das diversas semelhanças entre os crimes, o Partido Comunista negava veementemente a possibilidade de que um serial killer existisse em seu estado. Em 2 anos, a polícia achou 23 corpos, e à medida que a contagem dos corpos aumentava, os soviéticos deram o braço a torcer, mas não sem antes levantarem rumores de planos conspiratórios estrangeiros e até mesmo ataques de lobisomens. O modus operandi. Andrei Chikatilo era daqueles assassinos em série que gostava de deixar sua marca nas cenas dos crimes. A sua assinatura era desmembrar com sua boca os órgãos sexuais de suas vítimas, ainda com vida. Na maioria das vezes, posteriormente ao crime, Chikatilo alimentava-se de seus genitais. Além disso, costumava dilacerar a língua de suas presas com seus dentes para impossibilitá-las de gritar por socorro. Estamos falando de um serial killer que não se satisfazia apenas em matar, mas também em ver sofrimento, muito sofrimento. Para isso, atraía jovens meninas a acompanhá-lo sem nunca forçá-las a fazê-lo, a locais isolados, normalmente próximo a terminais de trem. A partir daí, virava, como ele mesmo se chamou, um lobo enlouquecido, e golpeava sua vítima na cabeça. Com ela desnorteada pela pancada, passava a amarrá-la para imobilizá-la.
Com a vítima imóvel, arrancava sua língua e logo após retirava seus olhos para evitar que fosse observado o seu insignificante desempenho sexual. Quando satisfeita a sua lascívia, costumava desmembrar sua vítima ainda com vida e perfurava-a dezenas de vezes com uma faca afiada. Especialistas entenderam que tais perfurações simulavam para Chikatilo penetrações libidinosas. Gostava de variar o show de torturas. Em outras oportunidades, arrancava o nariz, a boca, a olheira e entre outros. Quanto maior o sofrimento, maior o seu prazer. Ele era uma máquina de crueldade e dor. A adolescente Larissa Tchakchenko, por exemplo, ao dar risada da performance sexual de Chikatilo, acabou tendo a garganta, os braços e os seios roídos vivos por Andrei. Imaginem a dor que sofrera. Todas essas práticas foram demonstradas por Andrei às autoridades através de um manequim, a quem simulava suas abordagens, golpes, abusos e mutilações. Fazia questão de deixar claro que realmente desmembrava suas vítimas. Não por menos que um dos seus assassinatos, investigadores do Uzbequistão suspeitavam que o corpo tivesse sido estropiado por uma máquina agrícola. De fato, era uma máquina, mas uma máquina de matar. Daí o seu apelido de açougueiro de Rostov, em alusão à cidade localizada ao sul da Rússia, onde ocorreram os crimes. Chikatilo também costumava abordar as suas presas dentro de trens, onde assediava crianças ou adolescentes e tentava convencê-las de descer em terminais para conhecê-lo melhor. A prisão. Em 1983, Mikhail Fetisov, detetive de Moscou, assumiu o controle das investigações. Em uma operação para capturar o criminoso, a polícia espalhou agentes disfarçados em estações de trem. Em uma delas, encontraram um homem saindo da floresta com marcas de sangue em seu rosto e com cortes de faca na mão. Ele foi fichado e liberado por falta de provas. Mas, dias depois, a polícia encontrou o corpo na mata e finalmente encarcerou o assassino. Andrei Romanovich Chikatilo foi preso em 20 de novembro de 1990. No início, recusou-se a confessar qualquer assassinato, mas suas conversas com o psiquiatra Bukhanovsky o fizeram relatar os detalhes mais perversos de sua jornada predatória. Ao fim, confessou ter tirado a vida de 56 pessoas, embora apenas 53 tenham sido encontradas. O número excedia os 36 casos que a polícia atribuiu inicialmente ao açougueiro de Rostov. O julgamento. Chikatilo foi levado a julgamento no dia 14 de abril de 1992. A solenidade iniciou com muita tensão. A reação dos pais e parentes das vítimas era chocante. As mães dos jovens, que tiveram suas vidas ceifadas, ameaçaram o açougueiro de forma incessante. Aos choros, afirmavam que arrancariam os olhos do monstro com as próprias mãos. Entreguem ele para nós, vociferavam os familiares das vítimas, em pleno desespero. As autoridades russas já suspeitavam que o comportamento dos familiares das vítimas durante o julgamento seria perturbante e ordenaram a instalação de uma grade de metal no salão do júri. Durante todo o tempo, Chikatilo permaneceu recluso em uma grade de metal, projetada para sua própria segurança,
cercada por guardas armados. As sessões se estenderam até agosto do mesmo ano. Ticatilo se apresentou como uma alma atormentada e enlouquecida por sua impotência sexual. Definiu-se como um aborto da natureza, relatou detalhadamente seu comportamento psicótico e descreveu as atrocidades praticadas, causando desmaios na plateia. Os argumentos da defesa concentraram-se em questionar a validade da avaliação psiquiátrica realizada antes do julgamento, cuja conclusão fora de que Ticatilo estava apto a ser julgado. Para o advogado, a avaliação havia sido realizada de forma irregular e tendenciosa. Em sua perspectiva, o açougueiro não tinha condições mentais mínimas para ser submetido ao tribunal do júri. O comportamento de Ticatilo durante o julgamento não auxiliou, de qualquer modo, a tese defensiva. O açougueiro ora se mostrava quieto e entediado, ora se portava como um maníaco, cantando, gritando e vociferando palavrões. Em uma das solenidades, chegou ao cúmulo de abaixar suas calças e agitar seu órgão genital para todos ali presentes, dizendo: "Olhem para essa coisa inútil. O que vocês acham que eu poderia fazer com isso?" Os depoimentos dos psiquiatras pautados pela acusação foram determinantes para convencer o júri. Entendeu-se que Ticatilo possuía condições mentais para compreender o caráter criminoso de suas ações. Assim que o juiz deixou o salão do júri, o irmão de uma das vítimas jogou uma barra de ferro em Ticatilo. Embora o julgamento tenha terminado em agosto de 1992, a sentença foi declarada somente 2 meses depois, em 15 de outubro de 1992. Ticatilo foi, então, considerado culpado de 52 homicídios e condenado à morte. Ao ouvir a decisão, o açougueiro declarou: "Quero que meu cérebro seja desmontado pedaço por pedaço e examinado, de modo que não haja outros como eu." A execução. Ticatilo foi fuzilado com um tiro na nuca em 14 de fevereiro de 1994. E aí, o que acharam desse caso? Comentem aqui embaixo. Nossa série chegou ao fim. Comentem também o que vocês querem ver por aqui. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E compartilha com teus amigos para nos ajudar a crescer. Até o próximo vídeo.